Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso papo é sobre um daqueles desafios que, olha, são um clássico na vida de quem projeta redes. Como a gente coloca firewalls para funcionar direitinho dentro de uma malha Cisco-ACI que se estende por vários locais. É um verdadeiro quebra-cabeça, principalmente quando o data center começa a crescer. Então, a grande sacada do ACI Multipod é essa, né? Ele te dá resiliência, te dá escala, conecta múltiplos data centers como se fossem um só. É fantástico. Só que essa distribuição toda acaba criando um probleminha novo, especialmente para os serviços que precisam guardar o estado de uma conexão, como é o caso dos firewalls. E aqui entra o nosso grande vilão da história, o tráfego assimétrico. Pensa no firewall stateful como se fosse um porteiro de prédio com uma memória excelente. Ele anota quem entra para saber quem pode sair. Agora imagina que a pessoa entra pela portaria da frente, mas tenta sair pela garagem. O porteiro da garagem olha e pensa, ué, nunca vi essa pessoa entrar por aqui. Na dúvida, o que ele faz? Barra passagem. E pronto, a conexão morre. É isso que acontece. Certo. E como a gente resolve essa encrenca? Bom, basicamente existem três caminhos, três filosofias de design que podemos seguir. A gente vai passar por cada uma delas, ver os pontos fortes, as armadilhas, e no final, a ideia é ter um mapa para ajudar na escolha da melhor solução para cada cenário. Vamos lá? Ok, vamos mergulhar de cabeça no problema. A questão central é essa. Como é que se mantém a consistência da seção de um firewall numa rede que, por design, foi feita para ter múltiplos caminhos para tudo? Vamos desenhar a cena. Um usuário lá no pod 1 inicia uma conexão. O firewall do pod 1 vê o pacote, anota na caderneta dele, tudo certo, pode passar. A resposta vem lá da internet, que é esperta e sempre busca o caminho mais curto e acaba entrando pelo pod 2. O que acontece? O firewall do pod 2 olha aquele pacote de resposta e não entende nada. Ele pensa, ué, mas eu nunca vi o começo dessa conversa. E aí, ele simplesmente bloqueia. A sessão cai. É exatamente esse nó que precisamos desatar. A nossa primeira abordagem é a mais direta ao ponto. A filosofia aqui é forçar a previsibilidade, mesmo que isso signifique abrir mão um pouquinho da eficiência. A ideia aqui é bem simples, na verdade. É ter um único firewall ativo para toda a malha multipod. Todo e qualquer tráfego que precise de inspeção, não importa de onde venha ou para onde vá, tem que, obrigatoriamente, passar por esse único ponto de controle. Agora, o ponto interessante aqui é justamente esse balanço. De um lado, o problema da assimetria simplesmente desaparece. Resolvido, garantido. Do outro lado, a gente cria um problema novo, a ineficiência. O tráfego pode acabar fazendo um verdadeiro passeio pela rede, cruzando de um pod para o outro, às vezes até 2 vezes, só para poder ser inspecionado. E esse fenômeno tem até um nome famoso, é o hairpinning, ou caminho em grampo. Imagina a viagem. O tráfego sai lá do pod 2, viaja até o pod 1 para ser checado pelo firewall, sai para a internet, aí a resposta volta, entra de novo no pod 1 para ser checada outra vez e só depois é enviada de volta para o pod 2. Essa viagem toda, claro, adiciona latência e consome uma banda preciosa da rede que conecta os pods. Tá, mas e se essa latência toda for inaceitável? Se a performance for o ponto mais crítico? Bom, aí é hora de olhar para o nosso segundo modelo, o ativo-ativo estendido. Aqui a filosofia muda completamente. Em vez de forçar tudo para um lugar só, a gente coloca firewalls ativos em múltiplos pods. A grande sacada é fazer com que todos eles se comportem como se fossem uma única coisa, compartilhando a mesma identidade lógica, o mesmo endereço. E como essa mágica funciona? O ACI usa um recurso chamado Ncast Service para mandar o tráfego sempre para o firewall mais próximo. Aí vem a pergunta: e o tráfego de volta, se ele chegar no firewall errado? É aí que o pulo do gato acontece. Os firewalls estão em um cluster, conversando entre si por um link de altíssima velocidade. Se um pacote chega no firewall errado, ele simplesmente avisa o colega que é o dono daquela conexão e encaminha o pacote. Problema da simetria resolvido. Mas essa solução tem um preço. Exige um hardware bem específico nos switches e uma latência baixíssima entre os firewalls, que pode ser até mais restrita que a latência permitida entre os próprios pods. Chegamos então ao nosso terceiro modelo. Esse aqui é para quem busca o melhor dos dois mundos, ter performance local e, ao mesmo tempo, a máxima resiliência. O contraponto? A complexidade aumenta bastante. A abordagem aqui é diferente. Cada pod tem o seu próprio par de firewalls em modo ativo standby, completamente independentes dos outros pods. Isso cria um isolamento de falhas fantástico. Se der um problema no firewall do pod 1, o pod 2 nem fica sabendo. Só que, ao criar essa independência toda,
a gente reabre a porta para o nosso velho conhecido, o tráfego assimétrico. Se os firewalls não conversam entre si, quando o tráfego de volta chega pelo pod 2, o firewall de lá não tem a menor ideia de que aquela conversa começou no pod 1. E aí, já sabemos o que acontece. A solução, nesse caso, vem da própria inteligência da malha ACI, usando o redirecionamento baseado em políticas, o famoso PBR, com reconhecimento de localização, a rede vira o juiz do jogo. Quando um fluxo novo começa, o switch local primeiro se pergunta: tem um firewall saudável aqui do meu lado? Se a resposta for sim, o tráfego fica local. Agora, se o firewall local estiver fora do ar, e só nesse caso, o switch é esperto o suficiente para redirecionar o tráfego para o firewall do outro pod. É o equilíbrio perfeito, otimização local como regra e resiliência remota como exceção. Então, com esse modelo, a gente atinge o nível máximo de resiliência. Mas não existe almoço grátis, certo? Essa elegância toda tem um custo, que é a complexidade. Configurar esse PBR inteligente dá mais trabalho. Além disso, manter as políticas de segurança sincronizadas entre firewalls que são independentes vira um desafio de gerenciamento. E um ponto de atenção muito importante: essa solução não funciona para todos os tipos de tráfego, como a comunicação leste-oeste dentro da mesma VRF. Muito bem, passamos pelos 3 principais modelos. E agora, vem a pergunta de $1 milhão. Qual deles escolher? Para ajudar nessa decisão, vamos resumir tudo numa matriz bem prática. E essa tabela resume a história toda de forma brilhante. Se a prioridade número 1 é simplicidade, o modelo ativo standby é o caminho, mas sempre de olho na latência. Se a necessidade é performance bruta e escala, o ativo-ativo é poderoso, desde que a rede suporte os requisitos rigorosos de latência. E por fim, se o que se busca é a máxima resiliência e isolamento de falhas, os pares independentes com PBR é a escolha certa, mas já se preparando para uma maior complexidade no projeto e no gerenciamento. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Esses padrões que a gente viu são soluções muito inteligentes para os desafios de hoje. Mas e o amanhã? Conforme as fronteiras entre o data center local e a nuvem ficam cada vez mais difusas, será que essas arquiteturas vão continuar fazendo sentido? Ou será que a gente vai ver o surgimento de modelos de segurança completamente novos, talvez inspirados pelo que já acontece no mundo da nuvem? Fica aí a provocação. Obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima!